Olá, gente! Estamos mais uma vez aqui nesse espaço tão incrível, maravilhoso, que serve para nos inspirar, nos estimular, nos convocar a gente potencializar aquilo que a gente tem de melhor e que a gente, acima de tudo, faz para fortalecer outras mulheres. Mais um episódio e hoje nós estamos com outra convidada maravilhosa que vai se apresentar também. Olá, pessoal. Eu sou Viviane Delgado, eu sou a dona, da página Fatos da Preta. Eu tenho 38 anos, quase 39, já que esse mês é meu. É o mês do meu mêsversário, que eu tenho muitos motivos aí para comemorar. Eu tenho várias questões que eu poderia trazer, mas eu vou começar aí pelos últimos acontecimentos que me transformaram nessa nova mulher aqui. Então, em outubro de 2020, no Outubro Rosa, diante da campanha do câncer de mama, eu descobri um nódulo na minha mama direita a partir do toque, Por isso que é importante a gente praticar os cuidados, Principalmente aí com a nossa saúde, esse olhar para o nosso corpo. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer o acompanhamento médico, no início de 2021 veio o diagnóstico que era um câncer de mama, E aí, assim, se vocês pararem para pensar no todo, então, assim, era em plena pandemia, no momento que a gente estava em casa, isolados, sem poder estar aí, saindo ainda com aquela questão de descobrir, a vacina pro Covid, eu descobri esse câncer. E o que mais me deu medo foi justamente em plena pandemia, eu estar em risco já com uma doença, poder adquirir o Covid. E aí, assim, não vou mentir para vocês, claro que no começo eu fiquei muito abalada, muito assustada, porque, assim, na minha família não tinha ninguém que tivesse tido câncer. O câncer é um tabu, sim, apesar de ser uma das doenças que mais afeta no mundo todo e no Brasil. Eu não tinha noção como seria, como tratar toda essa questão. Deixa eu só fazer um adendo também importante aqui, que é sobre a positividade tóxica, que é um conteúdo, é um assunto que a gente tem visto também aqui na internet, e que isso é um exemplo. Às vezes a gente vai se deparar com algumas situações que a gente vai ter medo, a gente vai ter inseguranças, a gente não vai saber como proceder, e ok, a gente precisa que as pessoas compreendam que isso também é humano, Você não seria fraca, ou acho que fraca seria a palavra. Sim. De você não sentir medo. Você é uma pessoa, você é humana, você tem emoções. Ainda mais numa situação que impacta diretamente a nossa saúde, Teve impactos, até hoje tem impactos. É óbvio que a gente vai sentir medo, insegurança. Então a gente precisa também naturalizar essas emoções que são nossas, são humanas e tá tudo bem, A gente sentir isso. Exatamente. Então, assim, no início foi realmente muito medo. E também vem essa questão de pensar que a gente sempre pensa, tem que ter pensamento positivo, tem que ser de bem com a não vida, dá pra ser sempre, Não tem como. E aí foi uma das questões, quando eu descobri, eu tentei segurar. Essa foi a coisa muito louca, realmente, porque eu tinha medo de como levar isso para as outras pessoas, sendo que eu era paciente. Mas isso também é muito de mulher, talvez, Porque a gente tem essa figura, esse estereótipo da mulher, ela é guerreira, ela é forte, ela pode tudo. Então, às vezes, acontece alguma situação e a gente fica com receio de mostrar a nossa vulnerabilidade. Sim. Então, eu tive esse medo justamente de afetar até a minha mãe, que eu contei para ela aos poucos. Mas eu acho que também até para levar para os outros, eu também demorei um pouco. Mas, assim, eu sempre tive o apoio do meu marido, e aos poucos eu fui revelando para as pessoas mais próximas da família, porque eu acho que também foi um período de eu entender, Eu não queria estar exposta a tudo isso. Tanto é que quando eu fui levar, assim, para a maioria das pessoas, até para as pessoas da minha família que não são tão próximas, foi até quando eu saí da cirurgia. Porque cada pessoa tem um protocolo, E eu comecei o meu tratamento com a cirurgia
pelo tipo de câncer que eu tive, né? Então eu fiz biópsia, fiz todas aquelas questões, teste genético, e aí se descobriu que tinha que iniciar pela extração, né, do nódulo. E aí foi muito louco, porque no começo realmente eu fiquei com medo, eu também me senti meio que culpada, estranho. Eu ficava com vergonha até, né, no início. Só que aí quando eu fiz a cirurgia, eu saí da cirurgia, aí diz que cada pessoa tem uma reação diferente quando você toma anestesia geral, né? Porque eu fiz a cirurgia com anestesia geral, demorou muitas horas, né? De 6 a 7 horas. Fui entubada porque de prevenção mesmo, né? Por conta dessa anestesia geral. E quando eu saí, mesmo quando eu fui recobrando, né, a consciência no pós-operatório, eu tava cheia de ânimo estranho, porque eu não sei como são as outras pessoas. E aí veio na minha cabeça, você poderia contar a sua história para ajudar outras pessoas, né? Ajudar outras mulheres, principalmente, né? Já que o câncer de mama é um tabu aí para as mulheres. E aí veio na minha cabeça, e na minha cabeça veio Afagos da Preta. Não sei dizer o porquê, mas o afago é a forma de afagar mesmo, né? De acariciar, acolher outras mulheres, porque eu tive muito acolhimento desde o início do meu tratamento. Eu tenho uma família, uma grande família maravilhosa, que, gente, olha, eles estão comigo, né, nos momentos de dor, de glória, eles estão sempre comigo. E eu também tive um acolhimento muito grande de mulheres próximas que também tinham passado pelo câncer, né? Então eu tenho muito carinho pela Chiro, muito carinho pela Mona e outras oncofrentes, né, que vieram aí a partir dessa demanda aí de eu ter descoberto e começado esse tratamento. Então, assim, outro tabu que eu venho trazer aqui para vocês é a questão do corpo, porque o que vocês podem pensar? A mulher que tem câncer de mama, o que acontece com ela, né? Ela tem uma alteração involuntária, né, do seu corpo. Eu fiz a cirurgia de um quadrante, né? Eu não tirei a mama toda, mas eu tirei um quadrante da minha mama. Quando falou um quadrante, eu bem no começo eu achava assim, quadrante, que era um pedaço enorme. Gente, não é isso, que já me perguntam, eu não tenho nenhuma vergonha de falar, não é isso. Eu tirei o pedaço onde o câncer havia afetado. Que no caso, no dia que eu fiz a cirurgia, o nódulo tinha 2,2 centímetros. Eu tinha outros nódulos que um era maligno, né, que é o câncer, e eu tinha mais dois que eram benignos, porém, como eles estavam muito próximo deste câncer, do câncer, foi tirado, tudo foi para a biópsia para ter certeza, né? E depois da biópsia foi certeza, eles eram benignos. Então, assim, como é que funciona? Tirou só a parte afetada, que era 2,2 centímetros, né? Bem exato, são números que eu gravei, gente. Então, foi tirado essa parte, sem contar que eu também tive que operar axila direita, porque o câncer estava na mama direita, e axila eu tirei alguns linfonodos, porque é a forma de descobrir se o câncer passou para o restante do corpo, que seria aquela questão da metástase. E não tem jeito, vocês acreditam? A gente tira. Para ir para a biópsia, deu negativo nesse caso dos linfonodos, porém, né, eu tive também essa questão de afetar a mobilidade do meu braço direito. Mas assim, então por que eu falo assim que é um tabu? É um tabu porque vocês sabem que o que as pessoas contam é aparência, né? O que a pessoa quer saber. Né? O que as pessoas mais valorizam, até pelo padrão estético. Então eu imagino que emocionalmente esses impactos são mais duros, né? Nessa questão de mudança do corpo. Exatamente. Tanto é que era uma das coisas que me assustava antes da cirurgia, porque eu não tinha ideia do que seria o resultado final, né? Então a gente ficava com essa dúvida, mas eu tive uma mastologista, gente, fico muito feliz por estar em mãos de mulheres. Eu gosto muito de valorizar, então era uma mastologista mulher, é maravilhosa,
né? A Gisele Tolaine. Super indico, viu, gente? Se vocês precisarem, assim, uma profissional brilhante, né? E é uma mulher muito acolhedora. E a minha oncologista é a Manuela Arruda, né? Elas são maravilhosas. E aí a Gisele, né? A minha oncologista, foi ela mesma que me operou. Quando eu tava antes, né, da cirurgia, que eu fazia muitas perguntas e tal, ficou na dúvida, né, se era uma escolha minha, porque hoje o convênio cobre, né, gente, hoje a cirurgia reparadora, né, que é a plástica, é obrigatório, né, graças a Deus, porque é muito recente isso, viu, gente? Porque muitos anos aí as mulheres não conseguiam fazer a cirurgia reparadora. Então, antes de fazer a cirurgia, eu tinha que fazer essa escolha. Se, independente desse tamanho, se eu queria fazer a plástica, né, de pôr silicone, ou uma questão assim. E na conversa com ela, porque eu sempre me senti muito acolhida, numa conversa com a minha mastologista, ela falou assim, Vi, você que tem que escolher. Porque ela até falava assim, eu sou muito a favor da coisa mais natural, né? Ela falou, é você entender, ela explicou o tamanho, né, que ia afetar, porque ela falou assim, querendo ou não, eu também, eu sempre achei muito isso também. Não critico, viu, gente, porque é uma questão de escolha. Mas antes eu já tinha isso pra mim. Eu pensava assim, por que fazer uma plástica, né? Se a gente precisa reconhecer o corpo, reconhecer quem nós somos, sentar da forma mais natural. Isso era um pensamento meu. E aí ela falou, é você entender porque o convênio vai cobrir. Você vê se você quer ou não. Mas também de que agora é vitalício, né? Em qualquer momento que eu achar, não, eu quero fazer por silicone, no caso da mulher que teve câncer, né? Ela tem esse direito. E aí eu optei em não fazer. E aí, assim, eu não sinto, né, nenhuma diferença. Tanto é que as pessoas, às vezes, que não têm muito contato comigo, me encontram em algum lugar, elas ficam meio sem graça. Mas elas perguntam, Vivi, a mama é sua? É natural? É natural, sim, a diferença não é a olho nu. É muito, a diferença entre as duas é sutil. Mas por que isso é um tabu? Porque as minhas oncofriends, elas tiveram um impacto muito grande na vida, até pro lado negativo mesmo. Em alguns casos, né, para algumas delas o parceiro foi embora. E ele foi embora já no diagnóstico de câncer, né, e foi embora de forma cruel, tá, gente? Porque eles falaram assim, você tem câncer, né, você ficou inútil, né, você é doente. Então, assim, várias situações, e principalmente daquela questão, porque assim, eu conheço mulheres que elas tiveram que fazer mastectomia total, né, às vezes unilateral, bilateral, então assim, e ficar um período, porque nem todas podem, já quando tira, fazer a reconstrução. Cada caso é um caso, ainda mais porque tem outras questões, né, que envolve saúde, porque a mulher em tratamento, ela tem a imunidade que fica baixa, ela vai fazer quimioterapia, ela vai fazer radioterapia, então assim, tem todo um período para a pele, né, se recuperar, para o seu corpo se recuperar. E só, desculpa também, cortando, mas para essa doença, para o câncer, mas para outras doenças, né? A mulher, quando ela não tem mais a utilidade, né, diante do olhar dos homens, que é do sexo, é da servidão dentro de casa, é do cuidado com ele, com os filhos e com a casa, a maioria dos homens vão embora, né? E essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, o porquê que os homens, porquê que as mulheres doam a sua vida ao cuidado dos homens. Isso é muito comum, a gente vê até nas próprias famílias, os idosos, quem sempre a maioria que cuida são as mulheres. E por que quando as mulheres adoecem, quando as mulheres precisam, esses homens vão embora, né? Fica aí um pensamento, uma reflexão para nós. Exatamente. E aí, assim, fiz a cirurgia, o que acontece? É como se fosse também a mulher quando ela coloca silicone. Fiquei um período sem poder movimentar o braço. Ele demorou, gente. Olha, eu acho que pra passar a dor por conta de tirar os linfonodos, assim, na verdade dor eu sinto sempre, né, de vez em quando.
Mas a dor mesmo de poder levantar e de entender se eu iria ou não recuperar o movimento do braço foi em torno de 1 ano. Mas assim, tem um lado bom, né, gente? O Eliseu teve que ir lá limpar toda a casa. Porque tem homens que ficam, né? A gente, geralmente, quando existe uma página, um movimento, né? Um movimento feminista ou um coletivo de mulheres que estão falando sobre essas questões dos direitos das mulheres, os homens acham que a gente odeia os homens, né? E não é isso, né? A gente reconhece quando o homem ele vai contra, né? Todo esse perfil que a gente infelizmente vê que é da maioria, né? Mas a nossa proposta é isso, é fazer com que a gente repense, com que os homens repensem também os seus comportamentos para que a gente mude esse histórico, né? Mude esse padrão de comportamentos que a gente percebe na sociedade, né? Mas então fala do seu marido. Então assim, eu sempre falo, até o Eliseu, ele fala pra mim, mas isso não é motivo pra você estar me parabenizando, né? Porque você faria a mesma coisa, ele reconhece, ele nem gosta, né, dessa posição, porque querendo ou não, colegas, familiares sempre falam, nossa, Eliseu, você é o cara e tal. Porque realmente, gente, eu fiz a cirurgia, eu não podia ter visita por causa do Covid, então ficamos eu e ele. Ele se internou comigo, ele cuidou de mim. E quando eu vim pra casa, foi uma das questões que também que é um tabu pra nós. Nós mulheres, e nós mulheres pretas também, a gente foi criadas pra não precisar de ninguém. Então a gente pensa que tem que ser sozinha. E aí foi um aprendizado pra mim, porque eu tenho uma questão de cuidar das pessoas que estão próximas de mim. E nem sempre eu me colocava na posição de precisar de cuidados, né? Então, eu precisei. Porque mesmo que eu quisesse na cabeça, o corpo não deixava. Eu fiquei com... O que aconteceu, né? Até para explicar para vocês. Na cirurgia, eu tirei um quadrante da mama direita e mexi no bico, né? No mamilo das duas mamas. Eu costumo brincar, gente, eu sou super divertida nesse caso. O pessoal, por quê? Porque era pra não ficar uma pro norte e outra pro sul. Então ficou alinhado. Ou seja, eu não poderia até cicatrizar, fazer alguns movimentos tão bruscos. Então, Eliseu sim me ajudou no banho, me ajudou a me vestir. Durante um bom tempo eu precisei usar camisa só de botão, porque não dava pra subir, nada disso. E ele estava ali, disposto, e a gente brincando, com todas as questões nossas, né, com mais intimidade. E ele não teve nenhuma questão sobre isso, né. E eu tive que me deixar receber cuidados. Então foi sim um movimento muito intenso, né, que me emociona muito a todo momento, quando eu vejo as fotos, enfim. Quando eu relembro, esse mês de junho é especial porque é o mês onde eu fiz a última químio. 2 anos vai se fazer. Olha aqui, gente, 2 anos. E eu estava total careca. E 2 anos eu tenho black. Enfim, é uma questão de a gente entender que a gente passa por metamorfoses, né? Eu costumo a me comparar assim com a Fênix. Eu sempre amei Fênix. A simbologia de renascer das cinzas, que o fogo tem esse poder de transformar. E, então, assim, lá no início eu achava que o câncer era o fim, né? Eu coloquei no começo, foi difícil quebrar esse pensamento. Então, no começo eu pensei, é o fim e eu vou morrer. Mas com apoio e viva a ciência, eu sou, né? Vamos atrás da ciência. Viva a ciência! E aí eu vi que tem a ciência, tem a evolução, né? Tem todas essas tecnologias aí novas. E aí eu comecei a vislumbrar a saúde, né? A vida e ver o câncer como uma modificação, uma mudança. Então foi o fim sim daquela Viviane do passado. E hoje eu sou essa outra mulher que tá aí para incentivar, né? Apoiar outras mulheres. Eu gosto muito da ideia da Karina de mulheres fortalecem mulheres, porque eu iniciei o tratamento com mulheres anônimas que me auxiliaram. Hoje eu sou uma mulher que auxilia outras mulheres. Isso é muito real,
porque eu me disponho sim, tanto é que eu sempre quando converso com alguém eu falo, pode mandar mensagem para mim, que eu passo meu celular, eu apoio as mulheres, familiares, quem for, né? Porque eu sei o quão difícil é passar por qualquer tratamento que modifique nosso padrão de beleza, nosso corpo, a nossa mente, né? E aí, tem uma ONG que eu sou voluntária hoje, tá, gente? É o Instituto Química e Beleza, da Flávia Flores. Ela é uma mulher que teve o câncer, né, há alguns anos. E ela era modelo e ela teve a vida impactada, porque as agências não queriam mais contratá-la, até que ela mudou toda essa questão. E aí ela seguiu a vida dela e hoje ela mobiliza milhares de mulheres há longos anos aí. E aí, assim, foi a partir... Por que eu tô trazendo isso pra vocês? Porque a partir do momento que eu encontrei, né, a Flávia Flores, aí na internet, o Instituto Química e Beleza, eu comecei a... Durante o tratamento, eu careca, a me maquiar assim como eu tô maquiada hoje, sentar no sofá, tirar foto, eu tirou várias fotos minhas, interessantes, porque eu queria mostrar para as outras mulheres que nós temos belezas diferentes e belezas raras. Então, assim, como uma mulher negra, então a gente explora diferentes padrões, né? Não tem padrão, diferentes formas de beleza. Então eu me vi bela careca, eu me vi bela com peruca, com lace, com lenços, com turbantes, né? Porque o que importa é você sentir bem consigo mesma. Eu consegui chegar num momento que eu não ligava de sair careca, né? Eu me sentia até melhor careca do que... Porque pra mim, né, não é para as outras mulheres achar como padrão. Mas eu tentei colocar no início lace, só que por que eu não usei bem no início a lace? Porque no início eu queria camuflar. Aí eu me sentia camuflando, né, vivendo algo que eu não era. Aí eu usei careca sim. Porque eu queria, pra mim era melhor, porque eu não queria me esconder. Então eu quis me expor, né, me mostrar pro mundo. E eu usei careca de boa. E aliás, eu olho assim, eu acho linda minhas fotos até hoje. E a partir daí, quero também agradecer, porque outras pessoas me ajudaram, anônimas, né, a me mostrar bela careca. Então eu tenho aí a Deusas Reais, que ela foi a primeira fotógrafa que me convidou, né, me deu um ensaio e tirou fotos minhas. E o objetivo dela, eu adoro a Deusas Reais, porque ela tira fotos, né, de mulheres de diferentes belezas, e ela mostra para as mulheres essa beleza, né, através desse olhar. Porque eu sempre acho que a mulher, quando ela fotografa outra mulher, então essa troca, né, de energia, de olhar, de reconhecimento. Então ela foi a primeira, eu amei, super agradeço. O Diran também tirou fotos minhas, o Morfeu Lima. Então, assim, foram pessoas maravilhosas que me fizeram convites. E assim, o que foi importante para mim naquele momento? Tudo isso me fortaleceu, né? Porque a família estava ali apoiando, mas é família, a gente sempre reconhece, mas que aquela coisa também, nossa família exalta a gente. Mas foram pessoas anônimas que mandaram mensagem: olha, Vivi, que legal você tem essa página, vamos tirar fotos, tá? Né? E toda vez que eu ia tirar foto, não era só tirar foto, era uma troca de conversa. Elas entenderem como que foi esse processo e, querendo ou não, é uma forma de multiplicar a importância de você praticar autocuidado. Porque assim, o toque, né, o autotoque da minha mama que me fez descobrir o câncer foi uma prática de autocuidado. Eu me maquiar, fazer academia, caminhar, enfim, tomar as vitaminas para o meu sistema imunológico é autocuidado. Ir ao médico regularmente é autocuidado.
Então a gente precisa cuidar de nós mesmas para depois cuidar do outro. E o câncer me ensinou isso, porque eu queria sempre trabalhar bastante, ajudar o próximo, ajudar a família. E nem sempre eu estava ali parada cuidando de mim. E durante o tratamento mais intensivo, aí digamos que 1 ano, foi 1 ano eu tendo autocuidado e sendo cuidada, porque era o que era possível. E aí isso sempre me faz lembrar sobre a questão até de sobrevivência. Então assim, vem aquela história, se o avião cair e o barco for naufragar, o que você precisa? Primeiro se cuidar para depois ajudar o outro, porque se você tenta ajudar o outro primeiro, os dois caem, né? Os dois morrem, né? Então é isso, é a gente ter esse olhar. Que incrível, né? Acho que fica aí horas ouvindo a Viviane contando essa história maravilhosa, acima de tudo de superação, mas de esse final que faz toda a diferença, né? Do nosso autocuidado, da gente poder primeiro cuidar da gente para que a gente possa ter até forças, ter condições mínimas de cuidar do outro. Isso também é muito particular das mulheres, né? Quantas mulheres se desdobram para dar conta de casa, para dar conta de filho, para dar conta de marido, para dar conta de tudo e se sacrificam em nome de tudo isso, né? Teve toda essa história de superação também, de coisas que você venceu, do próprio câncer que você venceu, mas fica um exemplo para todas nós, sendo pelo câncer, sendo por uma doença, mas acima de tudo na nossa própria saúde, para que a gente possa estar bem, né? Independente da ocasião, mas para que a gente possa estar plenamente disponível, talvez seja essa palavra, para que a gente consiga dar conta das demandas que surgem, né? Claro que há uma discussão também dessas demandas, porque tem demandas que às vezes não são nossas, mas a gente abraça por essa percepção de a gente ter que dar conta de tudo. Mas pra gente encerrar, deixa um recado pra quem tá assistindo. Já assistiu aí, acompanhou toda a sua história, a sua superação, as coisas que você faz junto disso, né? Junto do que veio do seu câncer, o que você transformou ele, o que você transformou em apoio e suporte em outras mulheres que estão vivenciando isso. A gente tem pessoas que nos seguem, que às vezes estão passando por esse momento, por essa situação, né? Nesse momento. Mas a gente tem também mulheres que passam por outros inúmeros desafios. Qual o seu recado final para elas? Gente, o meu recado final é até câncer, vida da mulher preta, é algo que eu descobri pra mim, né? Que eu acho que mobiliza e me ajuda a ter força mesmo e para compreender a vida na sua totalidade. Eu acredito que é muito importante para você, mulher, para você, ser humano, entender que a gente é muito mais do que o que a gente pode pegar, né? É muito mais do que a matéria, muito mais do que bens materiais. Então, assim, independente de posição religiosa, né, de posição de vida, eu acho que é importante a gente compreender que existe algo além do que se vê, algo além do material. Porque quando a gente tem esse olhar, a gente passa, eu acho que a gente transcende, né? Eu acho que a gente transmuta e foi assim que eu consegui as curas da minha vida. Que isso vai além de se curar do câncer, né? Porque eu acredito que a partir daí que eu consegui entender o meu ser, que eu entendo que as coisas mudam, né? E eu estou disponível para aceitar o que vier. Então, veio para mim o câncer e o câncer me ajudou a me curar. Mas a cura não foi só do câncer, né? Foi uma cura de entender onde eu estava na minha vida e aonde eu gostaria de chegar. E aí eu trago até uma mensagem, né? Que vai para uma outra mulher que tem a questão do câncer ou que vai para uma pessoa, até para um parente, alguém que perdeu alguém, né? Pela doença do câncer. Que isso sempre para mim é um pouco sutil quando eu vejo alguém que veio a falecer pelo câncer e alguém fala assim, a pessoa perdeu a batalha.
ela não perdeu, porque essa pessoa não desistiu. Se eu tivesse, né, de repente eu poderia ter tido um outro desfecho, eu poderia ter morrido. Mas eu falei para minha mãe, para os meus amigos, para o Eliseu, né, meu marido, que não olhe para mim dessa forma. Porque eu não desisti em nenhum momento da minha vida ou de buscar a cura. Mas quem morre não perdeu a batalha. Quem morre concluiu um processo, passou pelo câncer e se curou também. Porque a nossa cura não é só da doença. O câncer me fez me curar de outras tendências, talvez de algumas más tendências, né? Porque a gente não é perfeito, né? Somos seres humanos. E aos poucos a gente tenta se modificar e aos poucos a gente vê aquilo que a gente não estava fazendo que era tão legal, né? De ter alguns hábitos, né? Ou de não fazer algumas coisas. Então eu quero que vocês entendam que as questões que a vida nos traz é pra gente parar, olhar, avaliar e sim mudar o caminho, refazer o caminho. Não se envergonhem de ter que voltar um pouquinho, né? Um passo para trás. Porque às vezes a gente dá um passo para trás, depois a gente dá uma corridinha para frente. Mas respeite os processos, tá? Você que perdeu alguém para essa doença, procure se alegrar pelo processo que você vivenciou com essa pessoa. Você que está no processo do câncer, não fica ouvindo o que as pessoas, né, falam para você. Quantas pessoas não pararam para mim e falaram assim, por que você teve câncer? O que você fez? Eu não fiquei parada nisso. Eu fiquei parada no que eu vou fazer com isso. Então, assim, eu tive o câncer e foi isso que eu fiz. Eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa assim melhor, eu vejo isso. Quando você tem uma sensação que vai morrer, você passa a valorizar pequenas coisas. Hoje eu paro... Gente, as pessoas podem me ver na rua, na academia, no trabalho, vai pensar, gente, o que ela tá fazendo? Porque às vezes eu paro sim para ver um pássaro, uma borboleta, para admirar o sol, né? Eu paro nos meus encontros de família e vejo, obrigada por estar aqui, né? Eu me emociono. Eu sempre fui chorona. Hoje eu choro por pequenas coisas que seriam pequenas coisas, mas eu choro por estar aqui. Então, os meus pensamentos, né? O reconhecer da energia que tem além deste corpo, me auxiliaram para chegar aqui. Então, gente, aproveite isso. Aproveite o que a vida põe para você, né? Tem desafio? Tem. Mas aprenda a superar, a parar e a entender. Porque eu sempre acho que se a vida está te dando isso, é porque você precisa se reavaliar e mudar. E eu mudei várias coisas e hoje eu tô aqui para contar isso para vocês. E tô aqui para receber de vocês também essa história, as mulheres que fortalecem mulheres, pra gente entender cada processo, né? E a sua história ela é grandiosa diante de tudo que você tem para aprender, para conquistar. E eu agradeço a Karina por estar aqui comigo, gente, me apoiando, auxiliando, né? Me incentivando, me inspirando. Muito obrigada, viu, Karina? E a gente segue junto. Eu sou grata por ouvir essa história maravilhosa, por poder compartilhar aqui com vocês também esse espaço, né? Como você falou, cada um tá vivendo o seu processo. Se é um processo desafiador, é porque é um momento de rever, né? E eu acho que o lindo da vida, eu também tô emocionada, o lindo da vida é a gente poder recomeçar mais forte, repensar a jornada que a gente precisa
mudar alguma coisa, porque se aparecer um desafio é porque alguma coisa precisa ser mudada e ser revista. Nós, mulheres, a gente passa por isso várias vezes na nossa vida e a gente tem essa capacidade de superação. Mas acima de tudo, eu acho que a superação vem pelo coletivo, pela troca com outras mulheres, pela troca com outras pessoas também, que são pessoas que nos doam uma energia incrível, que a gente consegue doar uma energia incrível e a gente junto, né, com essa união, a gente consegue seguir em frente, superar e chegar lá na frente e conseguir ter essa percepção, né, de que a gente pode curar o nosso corpo, curar a nossa alma, porque todos nós temos questões que a gente precisa ser revisto, que a gente precisa mudar. Às vezes a gente não aceita que tem que mudar, mas se tá acontecendo, a gente está sendo provocado a isso, é porque é o momento, né? É o momento da gente se reavaliar. É isso, né? Esse é mais um episódio do Mulheres Fortalecem Mulheres. Que vocês se sintam, acima de tudo, fortalecidas e encontrem em nós, encontrem nesse espaço, nesse coletivo, um espaço de acolhimento e troca. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui.